Aqui está no centro desta casa, povo aqui presente, a família do meu grande amigo. A gente aqui, viu, Angela, discute aqui os debates da sociedade. Aqui discute todos os problemas. Isso é uma sessão acirrada, é assim mesmo. Isso aqui faz parte de um poder legislativo, onde tem as discussões. E quem fala, e aí o público faz a sua avaliação de quem está falando, né? A verdade ou quem se cuida de falar a verdade. E aqui a gente não pode abrir mão de mostrar uma Constituição onde é direito de todos na questão de saúde, Zé Vai. Na seção 2 diz o seguinte, no artigo 196 da Constituição vai dizer o seguinte: a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante as políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário das ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Isso está no artigo 196 da Constituição Federal, sua seção 2, da saúde. Mas na lei orgânica do município ela não fica para trás. No seu artigo 147 do município, o município é regido pelas suas leis e diz assim: saúde é o direito de todos os munícipes. O dever do poder público, assegurado mediante o desenvolvimento de políticas sociais e econômicas que visem a eliminação de riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua produção e recuperação. Bom, aqui é a lei orgânica que rege as normas do município. Será que alguém não está respeitando nem a federal, a Constituição e nem a lei orgânica do município? Eu vi 2 artigos aqui que eles são bem parecidos. Um é dever do Estado, outro é dever do município. Falei isso aqui. Bom, vamos lá ao que interessa. Vamos lá ao que interessa. Nós vimos aí a semana toda falando-se sobre a questão de um assunto extraordinário sobre a questão do hospital. Houve essa reunião no seminário e aí eu não participei, até porque eu tinha outros compromissos e entendia que tinha que cumprir esses compromissos. Mas na sessão seguinte, eu estava em aberto e aí foi convocado uma outra reunião extraordinária, por ofício, no dia 8, às 8 horas da manhã, lá no auditório do seminário de nosso diocesano. Bom, entendi que primeiro foi lá na diocese, depois de novo na diocese. Isso é pedindo socorro, gente. É pedindo socorro a quem pode dar, no mínimo na palavra. A gente sabe que nós temos no nosso Dom João Milton um homem sábio, um homem inteligente, um homem culto, um homem que sabe nos momentos, nos ciclos, a cada 10 anos, modificar determinadas situações. Porque ele é um homem que nasceu para aquilo, um homem respeitado na nossa sociedade. E o que aconteceu? Foram pedir socorro lá na nossa diocesana de Dom João. E aí eu fiz questão de ir. Eu fiz questão de ir com o Miguel, Gabriel, Marcos Paulo, meu amigo Val, Jair, que está por aqui, meu nobre colega, Zé Bares, Viviane estava lá, Vera também estava lá, Preto também estava lá. E aí eu fiz questão de ir, porque de qualquer forma a gente fala da oposição. Um dia eu disse, não quero fazer oposição, porque quando isso vai fazer oposição, a gente é contra tudo. Mas eu voltei de novo com essa ideia e dizer, não, eu tenho que fazer oposição sim, porque a população da Nagoya espera prioridade e ter a sua voz, e fala a sua voz, e ter a coragem de falar a sua voz. E aí, na hora das suas apresentações, eu vi logo de cara Dom João dizer, a cada 10 anos, a cada ciclo, a Magoda passa por crise, como o Iraci passou, como o Valmir passou, e agora como Carina você está passando. Ele deixou isso bem claro. Quem estava lá ouviu e sabe que eu estou falando a verdade. Mas ele foi enfático quando ele disse, não entendo de administração pública, não estudei isso e não conheço isso. Quando você ouve isso de uma pessoa que é um grande líder, você vê que realmente ele responsabilizou a quem estava no poder porque estudou a administração pública. E a Magoda está registrada. O compromisso do cidadão ele fez. O compromisso do cidadão ele fez. Porque o cidadão, ele pode votar em quem ele quiser. E espera do seu político, do seu agente político, o sucesso. Mas não é o sucesso só do agente político, é o sucesso de uma cidade. E o que nós estamos vendo aí é uma brincadeira com o nosso povo. Não se respeita a Constituição, não se respeita a lei orgânica do município, ou seja, não se respeita nada. É nos postos de saúde, como disse aqui Gabriel, na sua fala, Gabriel, como disse Zé Vaz, que a gente está sempre falando, e a gente teve ontem, nós tivemos com o juiz, doutor Alberto, e eu disse, Marcos Paulo, que é uma honra fazer a oposição a essa prefeita, porque é uma honra, porque eu estou defendendo o povo da Barbosa, uma honra. Eu disse ao doutor Alberto
e o doutor Roberto é um homem também inteligente, e chamou como se fosse um apaziguador diante do encontro que nós fizemos para trazer daqui as contas do ex-prefeito Valmir. E Vera remediou isso, a nossa colega Vera, que eu lhe agradeço, Vera. E ela levou isso e ela sabe que eu falei isso. Você ouviu dizer isso? Eu disse, eu faço oposição sim, porque a gente faz uma oposição, minha amiga Ana, com responsabilidade, para não deixar o hospital desse fechar. E aí, nessa reunião que eu fui lá no diocesano, eu subscrevi um documento para o governador, mas no documento, antes de subscrever, nós fizemos uma correção. A correção que nós fizemos nesse documento é porque era uma carta espiosa. A saúde do município é plena, se ela é plena a responsabilidade do gestor do município. Quem é o gestor do município hoje atual? Se não tem competência, diga! Se não tem competência, diga! Porque você bota a cara para ser prefeita e deixa o povo da gente sofrendo se atendendo a ela. E aí eu vou me falar diante de quê? Diante de que palavra? Se os postos, o médico com ele, Gabriel, Miguel, Zé, Marcos, todos nossos rival, minha colega Viviane, Preto e Vera, os postos é brincadeira, piada. O médico chegou 11 horas da manhã para atender o povo da zona rural, como que você não transporte para voltar? E aí, ninguém vai ouvir isso, vai achar que isso está correto? Não. A minha família que está aqui, Eliana, muito obrigado pela sua presença. É dessa casa que te homenageou com o título de cidadão, porque você prestou serviço da saúde de Amagosa. Obrigado a minha irmã Sônia que está por aqui. Obrigado a minha família, meus filhos, Diego, Rodrigo e Eliana que está aqui. Obrigado por nos caminhar. Essa caminhada é difícil, mas vamos lá. Eu sei que você me sustenta. E a gente não cai com qualquer letania. Não desanime, porque Zé falou aqui, porque eu sei também que no segmento do povo da zona rural está desanimado, principalmente aqueles que colocaram ela lá, porque acreditava que o governo podia muito mais. E a gente está vendo, companheiro lá do Rotão, que esse pessoal está desanimado, mas eu tenho a obrigação de levantar o nosso astral, porque nós temos o tempo, e nós vamos aguardar, porque quem não aguenta sai. Não prejudique nossa sociedade. Não prejudique nossa sociedade. E falar disso, vamos falar aqui nas eleições que estão acontecendo agora. Esse é o presente de grego de quem botou no plano de governo. Está aqui o plano de governo nas minhas mãos. Esse é o presente de grego, onde ela realmente diz: a cidade é o território onde as pessoas vivem, trabalham, produzem, criam suas famílias, desenvolvem a sua potencialidade, seus talentos. Para isso, precisa de bens e serviços, de serviços que, em grande parte, dependem da atuação do poder público municipal, que é o caso, é o caso da saúde, da educação, da geração de emprego e renda, da cultura, esporte e lazer. Aí vem embaixo, cada administração buscar garantir acesso ao atendimento integral para todos, o que procurar na rede pública de saúde. Bom, isso está no plano só de governo. Isso sabe o que se chama, gente? Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Olha, é vergonhoso que a gente faria aqui nesse documento, faz até pena e dó, faz até pena e dó. Não cumpre nada. Quem não cumpre nada não merece seu carinho. Aí eu vou sempre falar. Quantas vezes eu digo assim, Eliseu foi eleito 5 vezes, não é porque é bonitinho não, é porque ele trabalha em prol do povo, é porque eu sei da disposição do povo, é porque, como disse aqui Miguel, como disse meu amigo Gabriel, como vai exercer com Marcos Paulo, estão a serviço do povo mesmo, estão a serviço do povo. É preciso que nós abriremos os olhos para essa administração desastrosa que a gente está vendo. Se quiser melhor. E vou dizer uma coisa. Não brinque com o nosso povo. Não brinque, que o nosso povo está sabido, nosso povo é inteligente, tem capacidade de raciocinar. Não brinque. Vamos fazer a administração voltada para o segmento da sociedade, de forma justa. Toda administração tem problema, todo mundo sabe disso. Mas é preciso que a gente corrija os problemas. Nós aqui somos a solução dos problemas. O nosso gabinete, Maria da Paz, sabe que é assim. Lá tem que ser a solução do problema. Imagina o meu gabinete. Essa prefeitura não é a solução de ninguém. É o fracasso do povo. E quem vai botar para fora, esse povo que está lá, é quem botou para dentro. É quem botou para dentro. E aí, o presidente de igreja,
senhores vereadores estão sabendo. Demissão, pode ter certeza, estou tratado, alegando o motivo do hospital. Deus me deu para a conclusão, eu vou dizer uma coisa para vocês. O serviço da divisa, da vigilância sanitária, viu, Major? Viu, Guilherme? O serviço da divisa, da vigilância sanitária, vieram para Lagoa várias vezes. Tiveram problema aqui, ele tem tentado resolver o problema como foi explicitado. Agora, lembre-se, o problema da divisa, da vigilância sanitária, é meramente sujeira. Veio olhar sujeira um campo como hospital, gente, da forma que está, não tem condições. Agora eu te digo uma coisa, eu tenho convênio, mas não importa. O primeiro atendimento tem que ser no hospital que eu recebi, Miguel. Se eu não receber o primeiro atendimento, não tem como eu chegar até o meu convênio. Então, sofre a classe alta, que acha que não sofre, e sofre ainda mais o pequeno. Aí fica alguém lá do outro lado procurando socorro lá nos lugares que deveria não estar lá, ao trazer problema para essas pessoas, mas deveria estar no seu gabinete, indo para lá, atrás do governador, pedindo socorro, atrás dos seus deputados, senadores, porque isso é um problema de todos nós. Não brinque, isso é coisa séria, não brinque de administrar. E o que eu estou vendo aí, gente, é brincando de boneca. É brincando de brincar de boneca. Lembre-se que você precisa analisar que nós queremos, a sociedade quer ver a solução do problema. Porque se essa casa não tomar paternidade do que está acontecendo lá no qual eu vou ficar muito preocupado. Essa Câmara tem poder de entender de que isso tudo pode se trazer de uma improbidade administrativa. Meu abraço.